Fala pessoal, então depois de nós trabalharmos um pouco com o back-end da nossa aplicação, da nossa loja virtual, vamos mudar um pouco a chave e trabalhar um pouco, brincar um pouco com o front-end, tá? Vamos fazer isso porque, na verdade, nós não somos, neste projeto, desenvolvedores só back-end ou só front-end, nós somos full stacks, então para arejar um pouco e trabalharmos com algumas coisas diferentes, então vamos pro front, tá? O back nós não terminamos, longe disso, nós temos bastante coisas para implementar ainda, porém eu vou adotar a seguinte metodologia. Vamos trabalhar no front, à medida que nós formos precisando das coisas no back, a gente vai lá, implementa, depois volta para cá e assim por diante. Então nós vamos alternando entre front e back. Porém, nesse momento, nós vamos concentrar as nossas energias no front do painel administrativo. Então, o painel administrativo, onde os funcionários, o proprietário, o gerente da loja vai utilizar para acompanhar as vendas. Depois nós vamos ter a parte da loja em si, onde os clientes vão realizar as compras, que vai ser desenvolvido utilizando o Next, tá? Tem os seus motivos, mais para frente eu explico para vocês, joia? Então, para iniciar o painel administrativo, eu defini uma framework que nós vamos utilizar para a gente não iniciar desenvolvendo tudo na mão, os componentes. Então, vamos fazer o uso do Prime React. Então, o Prime React ele pertence ao Prime Face, tá? Que a empresa tem vários frameworks de componentes. Já faz bastante tempo que eu trabalho com as tecnologias do Prime Face, então já trabalhei com Prime Faces Pro JSF, já trabalhei também com o Prime View, que é framework de componentes pro Vue.js, e também já trabalhei com o Prime React. Então são frameworks legais, eu gosto bastante, então é por isso que nós vamos adotar neste projeto. Então esse é o site, página principal do Prime React, então primefaces.org/Prime React. Ele é um framework open source, então esse é um dos motivos que eu gosto dele também. Ele está hospedado no GitHub, então vocês podem abrir esse link. Ele vai abrir o repositório no GitHub. Então aqui nós temos todos os componentes, tá joia? Ele é atualizado com frequência, então não é um projeto que está abandonado. Já faz, conforme falei para vocês, já fazem muitos anos que eu trabalho com Prime Faces e sempre ele vem recebendo atualizações. Acho que já fazem mais de 10 anos, tá? Então é um projeto bem legal, um projeto bem estável. Então, por exemplo, o último commit aqui nós temos há 4 dias atrás, tá joia? Voltando aqui, uma outra coisa que eu acho muito legal é a documentação. Então eu tenho uma documentação muito completa. Sempre ele mostra os componentes e mostra os códigos de exemplos para uso. Então isso facilita bastante a nossa vida. Então tem aqui a parte de instalação, parte de uso, como que eu faço para adicionar em um projeto React. Vamos descer aqui na lateral, nesse menu da lateral, eu tenho os componentes. Então eu tenho componentes de formulários, bastante componentes mesmo, de botões, validação, apresentação de dados, painéis, overlay, file para upload, menus, para gráficos, mensagens, mídia, enfim, tem bastante coisa aqui para a gente trabalhar, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de um componente, tá aqui, ó, Dialog. Então, normalmente, o que ele tem? Aqui várias opções de configurações diferentes para os dialogues. Então, tem o básico, tem sem modal, tem responsivo, maximizable, que permite maximizar, posicionamentos diferentes. Então, aqui eu já consigo visualizar como ele ficaria. Tipo esse no left, ele entra a partir da esquerda, ou ele aparece a partir da direita. Top left, top. Então, assim, tem bastante configurações. E aqui ele mostra como fazer o uso. Então, adiciona a importação. Isso daqui via módulo, né? Então, se a gente importou via módulo, é só adicionar a importação lá no nosso arquivo. Se for via CDN, vou adicionar essa tag. E depois aqui o uso. Então, para chamar
eu tenho o botão. Esse botão, lembrando que é um componente do Prime React também. Logo ali em cima nós temos o componente de botão. E aqui eu tenho o meu dialog. Então, tem as propriedades, o read, visible, para abrir e fechar ele. Qual vai ser o conteúdo do rodapé. On-hide, então, quando ele fechar esse dialog, qual vai ser a função que vai ser executada. Depois tem a informação que é apresentada. Tá? Aqui tem exemplos de read e footer. Percebam que para o footer, que é o rodapé, eu tenho a declaração de uma função. E aqui eu tenho como eu vou fazer o uso disso daí. Então, eu declaro aqui uma constante com o conteúdo que vai ficar no rodapé. E depois eu faço o uso dessa constante. Tá joia? Então, para o responsivo, então o que vai mudar? Ele traz aqui também o exemplo, traz todas as propriedades, qual que é o valor, qual que é o tipo dessa propriedade, qual que é o valor default e qual que é a descrição. Então, ele traz dessa forma para todos os componentes. Tá? Então, por isso que eu gosto, é uma documentação bem completa que facilita demais a nossa vida enquanto desenvolvedores. Tá? Além disso, então, vamos utilizar o Prime React. Às vezes vocês se perguntam como que o Prime Face, essa empresa, ela sobrevive. Então, ela tem para comercializar alguns templates. Então, percebam que tem templates gratuitos e nós temos templates pagos. Tá? Então, eles fazem a venda de templates e de temas. Então, nós, obviamente, vamos trabalhar com todos os recursos gratuitos. Tá? Não vamos onerar os nossos bolsos, beleza? Além disso, vamos utilizar já um painel pré-montado que o Prime Faces disponibiliza de forma gratuita. Então, ele disponibiliza esse template já formatadinho para a gente. Então, nós vamos utilizar isso daqui para iniciar o nosso projeto do nosso painel administrativo. Então, aqui ele já está responsivo. Daqui um F12, visualização para dispositivos móveis. Então, ele já está responsivo. Apresenta aqui, já tem um menu lateral também. Essa forma de apresentação é bem aquilo que é utilizado realmente em painéis administrativos. Tem uma dashboard com algumas informações. Então, por exemplo, vamos apresentar aqui todas as vendas na loja, quais os valores, questão de custos, gráficos, vendas, percent sales, vendas recentes, enfim. Ele já tem aqui um exemplo de uma dashboard que nós podemos utilizar e implementar na nossa loja depois também. Ele traz também todos os componentes, exemplos de uso, então olha que legal. Aqui, ó, para invalid state, para estado inválido, né, ou validação de campos. Listas, tabelas, temos tabelas com filtros, tabelas com paginação, com pesquisa, com ordenação. Temos aqui essas listas também, daí para nós utilizarmos lá na nossa loja. Provavelmente não vamos, mas tem essa opção. Temos também algumas páginas de exemplo. Então tem aqui uma página em branco, tem um exemplo. Tem um exemplo de página com timeline. E tem também o exemplo de um CRUD. Então, aqui ele já traz o exemplo de um CRUD. Claro que aqui ele não está vinculado a uma API que foi construída, que está integrada aqui. Ele está salvando apenas em memória, se eu não me engano, tá? Essa lista ele traz de uma API para preencher, porém, ele salva isso apenas em memória. Se a gente preencher aqui, por exemplo, teste, descrição, teste, acessórios, valor, colocar um valor qualquer, quantidade qualquer, salvar, ele vai apresentar aqui na última página, tá lá, teste, porém eu acho que se eu atualizar a página,
isso não vai aparecer mais. Realmente, ele está salvando só em memória, não está passando para o back-end. Beleza? Então a gente já tem esse exemplo de CRUD com o Dialog, com pesquisa, já está funcionando também a pesquisa, importação, exportação, remoção, com mensagem de confirmação. Acho que só o botão de alterar. Tem aqui também o botão de alterar, botão de excluir um determinado registro. Yes, beleza, está excluindo bonitinho. Já mostrando também a mensagem. Então, é um projeto bem bacana. Então, é por isso que nós vamos utilizar no nosso projeto, tá? Então, pessoal, na próxima aula, nós vamos clonar esse repositório para darmos início ao desenvolvimento do nosso painel administrativo da loja. Valeu, um abraço, até a próxima.